Deus é tão maravilhoso que ele ainda tenta o tempo todo ajudar o homem na sua incredulidade. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, levanta 12 espias, envia a terra que eu prometi dar ao meu povo, para que eles confirmem que tudo o que eu falei é real. Foram os 12 espias para a terra, chegaram lá, viram que aquilo que Deus prometeu era verdade. Tudo que Deus falou era real. Eles voltam e começam então a falar para o povo tudo o que eles viram. Cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, fartura, uma terra que mana leite e mel, tudo que Deus falou. Só que 10 desses 12 espias começaram a falar das dificuldades, dos problemas, das barreiras, daquilo que eles iriam enfrentar. E trouxeram medo ao coração do povo. Trouxeram um temor tão grande que o povo, então, começou a blasfemar contra Deus por causa desses 10 espias. Só que um homem chamado Caleb e o outro Josué disseram: eia, subamos e possuamos a terra que Deus nos prometeu. Então, esses 2 homens entendiam que eles teriam que lutar para conquistar aquela terra que Deus prometeu. Mas eles disseram o seguinte: se Deus prometeu, Deus nos dará. Eles tinham confiança, certeza que a promessa de Deus iria se cumprir. Mesmo tendo todas aquelas dificuldades, tendo todos aqueles obstáculos, tendo todos aqueles problemas, né, à frente deles, mas eles tinham certeza que Deus lhes daria vitória sobre tudo. Mas eles precisavam de ir, precisavam de lutar, precisavam de perseverar, precisavam de caminhar, de acreditar que aquela terra que Deus prometeu era deles, mas eles tinham que conquistar. Em contrapartida, aqueles 10 blasfemaram contra Deus. E olha, esses 10 pagaram um preço altíssimo, morreram de lepra, porque não confiaram em Deus, não acreditaram em Deus, não permaneceram na fé, não mergulharam na palavra do Senhor. E por isso pagaram um preço muito alto. Mas Josué e Caleb alcançaram as promessas de Deus sobre a vida deles. Meu amigo, minha amiga, Deus fez promessa de vida, que é a salvação, a vida eterna, e vida com abundância aqui na terra. Qual é a vida com abundância? Ele diz: comerás o melhor dessa terra, terás para dar e não pedir emprestado, será cabeça e não cauda, terás uma vida próspera, casamento abençoado, vida financeira abençoada, saúde abençoada, uma vida espiritual abençoada, terá uma vida próspera. Deus prometeu isso na Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus fala que cairão 1.000 e 10.000, mas nós não seríamos atingidos, porque o Senhor é com a gente. Mas para que essas promessas aconteçam na nossa vida, nós temos que lutar, perseverar, temos que caminhar na fé. Por isso, na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a vir para o altar, usar sua fé, acreditar na palavra de Deus, exercitar o tempo todo, né, a sua fé na palavra do Senhor, porque se você não fizer isso, se você não exercitar a fé, se você não perseverar na fé, você vai desanimar. Você vê, 10 espias conseguiram contaminar toda uma nação por causa de palavras malditas. Quantas palavras malditas você não recebeu? Quantas palavras de maldição você não recebeu na sua vida? Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai conquistar nada, você nunca vai se dar bem em relacionamento, você nunca vai ser curado, você nunca isso, nunca aquilo. É uma praga do inferno. Mas se você crê na palavra de Deus, essas pragas não poderão tocar na sua vida.
Você vê que aqueles 10 espias lançaram as palavras de maldição e o povo aceitou, rapaz. Mas 2 homens disseram, não. O Senhor nos prometeu essa terra. Terra que mana leite e mel. É para mim. É para nós. Então, vamos lá e vamos tomar essa terra. Vamos pegar essa terra para a gente. Porque Deus nos deu. Ele não queria saber se tinha um exército numerado, se eles tinham arma ou não, se eles tinham condições ou não. Ele só tinha certeza de uma coisa, que Deus prometeu e Deus iria dar. Essa é a fé que nós usamos na igreja, nação de Deus. Se Deus prometeu, eu quero ver. Se esse Deus é o Deus que a Bíblia fala, eu quero ver na minha vida. É assim que funciona. Não é de outro jeito. Não é Deus sabe, Deus entende, no tempo de Deus, na hora de Deus. Não é assim que funciona. Funciona exercitando a fé, acreditando na palavra e tomando posse dela. Josué e Caleb disse, subamos e tomamos posse. Tomamos posse, tomamos para nós essa palavra, essa bênção, esse milagre na nossa vida. Essa promessa que o Senhor Jesus fez. É assim que funciona. Não é com choro, esse negócio de ficar chorando, oh, Deus sabe, eu estou sofrendo. Aí vai no irmãozinho, na irmãozinha, irmão, não sei o que lá, e recebe uma palavra de conforto. Não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é ela seguir em frente na fé e tomar posse da palavra de Deus. Josué e Caleb disse, agora é com Deus. Eu confio nele, eu acredito nele e eu vou lutar para que essa palavra aconteça na minha vida. E aconteceu. Enquanto aqueles 10, por ter desacreditado de Deus, por ter feito o povo desanimar, morreram de lepra. Tá entendendo, sim ou não? Por isso que tem muita gente que se diz cristão nas igrejas, estão morrendo de lepra. Estão morrendo com o casamento destruído, estão morrendo com a vida financeira destruída, estão morrendo com uma saúde destruída, uma vida espiritual, porque não tomam posse da palavra de Deus. Elas contestam, elas blasfemam, elas arrumam confusão dentro da igreja, elas se levantam contra a liderança, elas não tomam posse da palavra de Deus. Elas arrumam artifício, dizendo, não é bem assim. Olha, Deus, não, se Deus não quiser te mudar, e se Deus não quiser te curar, e se Deus não quiser te prosperar, essas são as palavras dos filhos do capeta. Se Deus não quisesse, Ele não deixaria para nós. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Deus não deixaria para nós a palavra que diz, levei sobre mim as suas dores, as suas maldições, tudo levei sobre mim, e sobre as minhas pisaduras te curei, te sarei. Se Deus não quisesse, Deus não deixaria essa palavra. Se Deus não quisesse que nós fôssemos prósperos, Deus não deixaria a palavra quando Ele diz, tu serás próspero em tudo que você fizer. E aonde você botar a mão. Isso tem na Bíblia toda. E tem uns filhos do capeta que diz, tem gente que só prega prosperidade. Rasga a Bíblia, maldito. Rasga a Bíblia. Porque quem falou que nós seremos prósperos foi Deus e não o diabo. Quem disse que nós seríamos cabeça foi Deus e não o diabo. Quem disse que a gente ia ser próspero, teria para dar e não pedir emprestado, foi Deus e não o diabo. Deus disse, aonde você botar a mão, tu serás próspero, bem-sucedido. Eu fico revoltado com os filhos do capeta que pregam nos altares, levando o povo desanimar. O povo desistir. Aí fica um monte de gente dentro da igreja doente. Deus disse, levei sobre mim todas as suas maldições. Abraça essa fé, meu irmão. Abraça essa fé, minha irmã. E se você está numa igreja onde as pessoas pregam ao contrário, sai fora. Sai fora. Porque eles vão te levar a ser sempre doente. Talvez você seja uma pessoa que está anos e anos numa igreja e não acontece nada na sua vida. Nada. Você continua enferma, seu marido continua fora, sua esposa continua fora, seus filhos nas drogas. Tudo dando errado. Tudo dando errado. Porque te ensinam o que não é verdade. O Senhor Jesus disse, fazei prova de mim. Fazei prova. O que é fazer prova? É botar Deus em prova. Dizer para ele, o Senhor é Deus? O Senhor é esse Deus que está sendo pregado? Mostre para mim. Mostre para mim. É assim que funciona a fé.
Jacó segurou Deus no vale de Jaboque e disse: eu não largo. Não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus disse para ele: você lutaste como um príncipe. Venceu os homens e Deus. E por isso o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Tu venceste. Deus se agradou de Jacó. Deus honrou Jacó pela fé de Jacó. Porque Jacó não segurou a Deus para dizer que Deus não era nada. Jacó segurou a Deus porque ele tinha certeza que o único que poderia abençoar ele era o Senhor. Se você tem certeza disso, então, meu amigo, minha amiga, lute pela sua vida. Lute, 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 lute. Porque Deus vai te honrar. Não se proste perante a dificuldade. Não chore, não fique se lamentando, porque os outros querem ver as suas lágrimas e ainda zombar de você. Levante a sua cabeça. Deus gosta de pessoas que lute, que persevere, que põem ele à prova. Fazei prova de mim, disse o Senhor. Está na hora de você acordar na fé. Talvez você esteja numa igreja onde um monte de gente fala um monte de coisa para você e já há anos e anos não muda nada. Ou se não diz para você largar o teu marido, largar a tua esposa, que ele não é homem para você, não é mulher para você. Diz para você abandonar os seus filhos porque eles querem viver desse jeito. São esses os filhos do capeta. São os filhos do diabo. Que estão pregando aí um falso evangelho. Como Satanás pregou para Eva. E infelizmente Eva deu ouvido. Talvez você tenha dado ouvido a esses profetas do diabo. E não a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Aqui na Igreja Nação de Deus nós falamos: lute. Não desista. Tem um Deus que te fez uma promessa. Mas precisa que você venha tomar posse. Você tem que tomar posse. Eu tenho que tomar posse. E como que eu tomo posse? Chorando? Lamentando? Me encurralando em um canto, como um pobre coitado? Não, eu tomo posse fazendo desafio com Deus, chamando Deus para mim, segurando ele, dizendo: Deus, cadê o Senhor? Eu quero esse Deus da Bíblia, eu quero esse Deus que muda, eu quero esse Deus que fez promessa na minha vida, porque eu não aguento mais viver assim. É assim que Deus se apresenta para a gente. Na Igreja Nação de Deus, as nossas reuniões é contra o diabo, porque odiamos as injustiças. Odiamos ver pessoas enfermas, pessoas com família destruída, pessoas com problemas financeiros, problemas espirituais. Odiamos, porque sabemos que há uma promessa de Deus para a vida dessas pessoas, para que elas sejam bem-sucedidas em tudo que elas fazem. Se você está numa igreja aonde as pessoas ficam aliciando você ou levando você a aceitar, dizendo que você está na prova, que você está errado, porque tem gente que é assim, vê a pessoa na prova, já diz logo que ela está errada. Já diz logo que ela está errada. Você deve estar pecando, né? Já bota o fardo, porque o acusador é o diabo. Então, quem está acusando, quem está apontando é Satanás. Então, se você está numa igreja onde as pessoas ficam dizendo que você está no deserto, que você está na prova, que você é isso, que você é aquilo, sai fora. Porque Deus não põe ninguém em prova, Deus tira. Deus não põe, Deus tira. Quem se põe em prova somos nós. Quando erramos, deixamos de obedecer a palavra, mas Deus não põe ninguém em leito, Deus não põe ninguém em miséria, Deus não põe problema no casamento, Deus não põe filho para prostituição, nas drogas, para provar ninguém. Deus livra. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Deus não falou que ele veio para trazer maldição para você. Deus falou que ele veio para tirar a maldição que estava sobre você. Então, em vez de ficar dentro das igrejas aí, onde o pessoal fica falando um monte de coisa, todo mundo vem falar contigo, te confundindo, um diz uma coisa, outro diz outra, e passa-se os anos e não acontece nada. Vem estar na Igreja Nação de Deus e vem ouvir uma palavra forte, uma palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Hoje é o dia do seu milagre, e hoje o Senhor está falando com você. Se você quer continuar sofrendo, continua onde você está. Mas se você quer mudar a sua vida, vem estar na Igreja Nação de Deus, vem ouvir a verdade. Mas aí você vai aprender a lutar pela sua vida. Josué e Caleb teve uma promessa de Deus, não teve? Mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que ir em frente. E a Bíblia diz que estava ali um monte de gente, um monte de exército, de gigantes, que devorava homens como se fosse pão. Mas Josué e Caleb disse: que se dane, eu vou porque Deus me prometeu. E se ele prometeu, ele vai me dar. É assim que funciona a fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.